gente começa esse bloco falando de agricultura regenerativa. Uma nova solução biológica para o mercado contribui para a produtividade nas lavouras e para esse tipo de cultivo sustentável. Vamos saber que produto é esse e também mais informações sobre o tema com o Gerson Marchesi, que é gerente de marketing da Gênica, participa conosco. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Boa noite, Raíssa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá então, Gerson, a gente sabe que o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, tem falado que é possível produzir de forma rentável e sustentável e que a nossa agricultura é a mais regenerativa do mundo. Eu queria saber, que informações você traz sobre a agricultura regenerativa no Brasil e qual é a definição de agricultura regenerativa. Explica pra gente. Perfeito. Com certeza é uma afirmação verdadeira, né? Tendo em vista os desafios que o Brasil tem de produzir em escala. Então, a gente consegue produzir em grandes áreas, produzir muito bem, né? Em solos que não necessariamente são naturalmente férteis. E tudo isso através de práticas que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, sejam elas ligadas à fertilidade química ou física do solo, né? Por exemplo, condicionamento e correção de solo, adubação, rotação de culturas, o plantio direto, né? Que contribui tanto com a física quanto com a química. E também a parte biológica do solo vem se destacando nos últimos anos, vem sendo cada vez mais estudada porque é parte fundamental de sistemas mais produtivos e mais sustentáveis, né, como você trouxe aí. Então, uma agricultura regenerativa, ela tem como pilares produzir mais e com mais estabilidade, né? Então, se a gente tomar uma floresta, né, uma mata nativa como exemplo, a gente não precisa controlar pragas, a gente não precisa adubar, porque existe uma biodiversidade lá tal de micro-organismos, macro-organismos, plantas, insetos, etc., que se autorregulam e conseguem permitir uma produção adequada, vegetal, animal e assim por diante. Então, a ideia é a gente pegar essa ideia de biodiversidade, a biodiversidade gera estabilidade, consequentemente, a gente consegue produzir mais investindo menos. A lógica na lavoura não é diferente. Se a gente consegue aumentar a biodiversidade, a gente consegue investir menos. Por exemplo, você comentou de uma tecnologia que a gente está trazendo para o mercado. Se a gente aumenta a atividade biológica do solo, se a gente aplica micro-organismos específicos, a gente consegue, por exemplo, fornecer nutrientes para a planta, seja por micro-organismos que fixam nitrogênio, por organismos que disponibilizam nutrientes que estão no solo, seja controlando algum patógeno de solo. A rotação de culturas pode ser um grande contribuinte nesse sentido. Então, a agricultura regenerativa ela abrange práticas que melhorem o sistema, que tornem o sistema produtivo mais estável, mais independente, mais sustentável. Certo, a gente está falando aí de sustentabilidade e com esse tipo de solução é possível, por exemplo, uma redução de custos? Como que ficam os custos na agricultura regenerativa? Perfeito. A ideia é que no médio prazo, né, a gente consiga otimizar os custos de produção, porque a gente vai ter uma menor flutuação de pragas, a gente vai ter mais nutrientes disponíveis no solo, a gente vai ter plantas melhor estabelecidas, explorando melhor o ambiente, né? Então, uma ferramenta que a Gênica trouxe para o mercado esse ano, que é o Inceptor, né, é um micro-organismo, é uma bactéria que, em associação com a planta, é capaz de disponibilizar parte do fósforo que está retido ali no solo, né? Então, o fósforo é um elemento essencial para a planta, é um dos nutrientes que são fundamentais para o desenvolvimento das plantas. É um elemento bastante desafiador, porque no Brasil ele é muito fixado, ele é muito perdido, né? Então, a gente tem que aplicar quantidades muito maiores do que as plantas precisam, porque o solo retém muito. E a gente busca, né, alternativas como aumentar a matéria orgânica do solo, corrigir o solo para melhorar a disponibilidade desse elemento. E uma das práticas é melhorar a qualidade biológica do ambiente. Então, o Inceptor é uma Pseudomonas, uma bactéria que se associa com a planta e ali a nível de rizosfera, ou seja, em volta da raiz, a planta fornece substâncias, né, exudados radiculares, que a bactéria vai usar para produzir ácidos que vão liberar fósforo e a planta vai absorver. Então, você consegue otimizar o que você está aplicando de adubo, otimizar o que você vem aplicando de fertilizante nas últimas safras e ter uma planta mais nutrida com investimento menor, muitas vezes, né? Então, a ideia é otimizar. Evidentemente, a gente associa esse micro-organismo a outros micro-organismos que vão trazer sanidade radicular, então controle de nematóides, de doenças de solo, que vão trazer promoção de crescimento vegetal. A gente associa isso com culturas de rotação, então plantas que vão melhorar o sistema, com fertilizantes orgânicos que vão aportar matéria orgânica no sistema.
Então, o uso de bioinsumos, o uso do Inceptor associado a essas outras ferramentas, nos ajuda a dar um passo em direção a sistemas mais sustentáveis e produtivos, né, regenerativos, portanto. Né, a gente vive um dilema aí também potencializado pela guerra na Ucrânia, dos fertilizantes, dos insumos, temos a restrição do fósforo nos nossos solos. Esse tipo de solução vai ser, na sua opinião, uma tendência mediante a todo esse cenário que a gente vive? Com certeza. Uma das linhas que a gente pode explorar com esse tipo de ferramenta, né, Raíssa, as pesquisas estão evoluindo mais, a gente precisa ajustar muito posicionamento, modo de uso e assim por diante, mas a gente pode pensar em utilizar fontes menos solúveis, né? Então, hoje é necessário um beneficiamento grande da rocha fosfática até a gente chegar no fertilizante solúvel que a gente usa na lavoura, o MAP, o DAP, o Super Triplo, Super Simples, etc. Então, a gente pode pensar no médio prazo em usar fertilizantes de menor disponibilidade, não rochas, né, inertes e tal, mas um fosfato reativo, um fosfato decantado, que é de solubilidade moderada, pode ser disponibilizado com maior facilidade quando a gente usa esse tipo de micro-organismo. É um desafio, o fertilizante é um componente grande aí, né, do custo de produção e hoje em dia, principalmente, a relação de troca está muito alta, né, para fertilizantes. Então, essa ferramenta associada a esses outros manejos é muito importante. O que é importante destacar, né, Raíssa, é que assim, a gente não consegue criar fósforo ou tirar ele da fração, o fósforo está retido nos minerais de argila, de fato, no solo. Então, a gente precisa analisar o solo, entender como está o sistema, ver se tem fósforo para ser captado ali na fração moderadamente lábil do solo, e aí a gente vai ajustar a adubação e o Inceptor da melhor forma possível. Em solos onde a gente já tem uma reserva, é possível reduzir a adubação. Em solos onde a gente não tem o mínimo necessário ali para a planta se desenvolver, não vai ser a ferramenta sozinha que vai atuar. A gente precisa associar um manejo de adubação otimizado com um melhorador, com esse otimizador da adubação fosfatada, né? Então, tudo depende do sistema, do manejo das culturas e do objetivo final aí do produtor, né? Certo. E qual o primeiro passo aí? O que vocês orientam para o produtor que quer começar a fazer uso desse tipo de produto, né, para se integrar ali à agricultura regenerativa? Perfeito. O primeiro passo é diagnóstico, né? Então, entender o sistema, entender as culturas que estão naquele ambiente, como que está a questão química e biológica do solo. Hoje já tem análises biológicas para a gente entender como que está o equilíbrio biológico, a biodiversidade naquele ambiente. O segundo passo é definir a estratégia de manejo e com um olhar holístico, né? Então, uma das pautas importantes da agricultura regenerativa é olhar o sistema. Então, a gente não vai ver só o fósforo, né? Claro, temos um estoque de fósforo legal, vamos colocar o Inceptor no manejo. Mas, eventualmente, a planta não está otimizando, não está absorvendo de forma adequada o fósforo que está no solo por ataque de nematóide, por ataque de doença do solo. Então, nós temos que trabalhar em cima desses problemas também. Eventualmente está limitando minha produção a falta de micro-organismos promotores de crescimento no ambiente. Então eu preciso trabalhar com azospirilo, com o promotor. Eventualmente a matéria orgânica está muito baixa, por isso existe uma baixa biodiversidade no ambiente. Então trabalhar com fertilizantes orgânicos, organominerais, trabalhar uma rotação de cultura mais para frente é muito interessante. Entender que manejar pragas utilizando, por exemplo, micro-organismos também, né, bioinsumos, fungos, vírus, eles se multiplicam, né, no ambiente. Quando um fungo contamina uma praga, por exemplo, ele se multiplica no ambiente e deixa carga de esporos aí para as próximas gerações dos insetos. Então a gente vai tendo um sistema cada vez mais equilibrado do ponto de vista de ataque de pragas. Então acho que o segundo passo é ter essa visão holística do sistema e adequar ao manejo convencional, ao manejo que a gente já conhece, as ferramentas regenerativas, substituindo o que é possível, agregando o que é possível, integrando, adicionando, né? E por fim é monitorar, né? O manejo integrado, o primeiro pilar é monitoramento. Então nós temos que monitorar, tem que avaliar se a planta está se desenvolvendo bem, como que estão os ataques de doenças, de pragas, como que está evoluindo, como o sistema vem melhorando com um manejo contínuo, né, dessas áreas, né? Então a gente tem um sistema que é o Regenera, por exemplo, que a gente cria, constrói junto com o produtor funcional, fisiológica, fitossanitária dos cultivos, né? E manejando sempre o sistema, pensando na melhoria e na maior
estabilidade, produtividade e rentabilidade, consequentemente, do negócio. Tá certo, Gerson. Olha, muito obrigada pelas explicações que você trouxe. A gente segue acompanhando aí as novidades do mercado. Obrigado, Raíssa. Eu que agradeço.